Inicialmente, nosso boa tarde a todos, também aqueles que nos acompanham aí pelos recursos da mídia. Agradecer o convite da organização do MIEP e estarmos aqui. Agradecer a oportunidade de ter uma experiência inusitada, né? Que é participar com o Álvaro, que eu tive a oportunidade de conhecer, ou reconhecer ainda agora, e olhei para ele e disse assim, olha para a minha cara, disse, vê se eu não sou uma judia também. Ele olhou para mim e disse, é do Rio Grande do Norte? É. Eu digo, gostei dessa, né, afirmativa aí, né? Apenas para que ele sinta que o que eu estou dizendo não é brincadeira, quando pela primeira vez eu ouvi no seminário do nosso Divaldo, né, ele projetou a música Yerushalayim Shezahav. Menino, quando eu ouvi aquilo a primeira vez, eu pensei que eu ia infartar, né? Eu pensei que eu ia infartar com as emoções. E quando a gente olha aqui no nosso Brasil, em especial no Nordeste, em especial quem tem os sobrenomes que a gente sabe exatamente das profundas vinculações que nós temos ao povo judeu. Mas vejam bem, eu sou uma pessoa muito obediente, né? Eu vim para falar depois, mas ele disse para mim, fale primeiro. E eu gosto de obedecer aos jovens, porque os jovens, eles têm muita sabedoria. E ele disse, fale primeiro. E eu falo primeiro, fale primeiro. Quase que eu ia pedir para a gente tirar no pau ímpar, mas eu achei que era muito mundano, né? Isso daí eu preferi, então, vamos dizer assim, ouvi-lo. Vou falar primeiro porque provavelmente o tipo de abordagem do nosso jovem será bastante diferente. E eu estou assim curiosíssima. Vou falar o mais rápido que eu puder para ele falar mais tempo. Pode ser? Não? Por quê? Oh, gente, coisa horrível, né? Então, vamos lá. Bem, quando eu recebi o tema, um só rebanho, um só pastor, eu disse, oh meu Senhor, essas coisas acontecem comigo, né? Num momento tão difícil em que a gente vê, na verdade, um rebanho não, a gente vê não sei quantos rebanhos desgarrados, né? E ovelhas. Inclusive, eu até vou perguntar para ele, por que aparece só o nome ovelha, 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 ovelha? Cadê os carneiros? Por que é que essa mania de chamar só as ovelhas do Senhor, as ovelhas do Senhor? Eu acho que as ovelhas devem ser as mais necessitadas, os carneiros devem estar tudo correndo por aí, pulando. Mas vamos lá, ele vai responder isso para mim depois, tá? Então, nós procuramos, claro, onde é que nós encontramos dentro da codificação a temática, um só rebanho, um só pastor. A temática está no capítulo 17 de A Gênese, que é, na verdade, um conjunto de ditos do Senhor que suscitaram algumas inquietações, dúvidas de muita gente, né? São profecias, são palavras que o Senhor nos apresenta e que, de repente, vamos dizer assim, levantam interpretações, são expressões que nos incomodam. Agora, essa não, um só rebanho, um só pastor, dá uma alegria, né? Dá alegria ou não dá? Dá, acorda, porque eu sei que vocês almoçaram agora, então faz favor, né? Muito bem. Então, nós temos um pequeno espaço de tempo para tentar abordar, e eu procurei ser o mais disciplinada possível. Eu estou exatamente em cima do texto, eu dizia para ele, estou em cima do texto de Kardec, acerca da questão um só rebanho, um só pastor. Gosto muito como Kardec, ele começa já a sua visão da expressão. Ele diz assim, Jesus, sem dúvida alguma, ele não tem dúvida, né? Quer dizer que um dia os homens estarão, o quê? Reunidos pela mesma crença, ou seja, os homens encontrarão esse caminho de identidade. E é claro que a gente fica feliz, porque na verdade a expressão vai retomar uma expressão que se encontra em João, capítulo 10, em que o próprio Jesus se coloca que ele é o pastor. Ele é o pastor. E interessante que quando ele coloca que ele é o pastor, ele vai ter a oportunidade de dizer que o inimigo entra por outro caminho, mas o pastor não, ele entra pela porta das ovelhas. Mas há um detalhe nas colocações dentro dessa temática do rebanho e da ovelha que me chama muita atenção, que é o fato de Jesus dizer, está lá em João 10, que a ovelha conhece a voz do seu pastor.
Ou seja, nós estamos vivendo hoje um problema de surdez coletiva, provavelmente, né? E de problemas de entendimento e significado, porque a gente anda ouvindo pastores que não são os nossos. Provavelmente a gente está desconhecendo a voz do verdadeiro pastor. E a gente fica bem quieto com isso, é natural. Mas Jesus retoma, e aí está, né, dentro da colocação contida, agora para a nossa meditação, que nós teremos então um só rebanho. Mas acontece que antes disso, Jesus fala de algo que intriga muita gente também, para nós espíritas com mais leveza. É quando ele diz abertamente: tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Nossa, como se não bastasse a gente, Senhor. Tu está querendo dose dupla, dose tripla? O que é isso? Essas ovelhinhas daqui já são tão rebeldes, são tão mal ouvidas, e tu dizes que tens outras ovelhas que não são desse redil, desse aprisco. E importa, então, que todas possam ser reunidas, porque elas comporão um só rebanho, tendo a ele, então, como um pastor. Bem, essa é a primeira noção que nos é dada de imediato. Jesus é o pastor e o rebanho, nós que constituímos essa humanidade terrena. Mas ele diz que tem outras, então aí é com ele que vai resolver quem são essas outras, a gente não sabe. Mas quanto a nós, fazemos parte então do seu rebanho, e automaticamente vamos entendendo que esse pastor, ele não vai fazer diferenças entre o rebanho. Essa ovelhinha mais gordinha, gosto não, para carregar é difícil. Prefiro das magrinhas, será? Né? Não, esse carneiro está muito complicado. Não, o Senhor não faz acepção de pessoas, como nos diz também o próprio Evangelho. Então, o que é que nós temos? Nós temos um rebanho, e esse rebanho, ele é, vamos dizer assim, amado, cuidado, né? Ele é acarinhado, ele tem todo um tratamento do pastor, que é um tratamento unificado, é um tratamento de amorosidade, de cuidado. Por isso ele não faz nenhuma distinção. As ovelhas, elas todas são do meu rebanho. E ele vai dizer em outro momento: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Aí ficou melhor ainda para a gente, né? Então, mesmo sendo do rebanho rebelde, eu sempre digo que os espíritas são os mais complicados. Perdoem-me a sinceridade, eu me incluo, né? Primeiro, nunca espírita ter medo de inferno. Tem assim um certo pavorzinho do umbral, né? Mas inferno não. Então, a gente viveu séculos e séculos sob a injunção da ideia do inferno. E mesmo assim a gente continuou errando do mesmo jeito. Aí um dia apareceu quem dissesse: não, mas você se converte, e aí quando você se converter de fato lá dentro do seu coração, você escapa. A gente também não aceitou. Então sempre dizemos que parece que realmente a tropa espírita não é fácil, ok? Bem-vindo ao clube, certo? Nós fazemos parte de um grupo que nem o inferno, nem a graça. Então a gente está realmente naquele grupo um pouquinho mais difícil. E por isso mesmo o Senhor é o nosso pastor, nenhuma se perderá, então ele vai cuidar de fato de todos nós. Então, Kardec vai nos apresentar logo de cara, por essas palavras, Jesus anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Meu Deus do céu! Qual é a pergunta que não quer calar? Como isso vai acontecer? Só se acabar tudo, começar tudo do zero, né? Algumas pessoas pensam nisso daí. Mas vamos lá. Kardec é muito sábio. Ele vai começar elencando as dificuldades para que nós cheguemos a uma espécie de compreensão geral, ou universal, ou terráquea. Então ele começa, primeiro, as diferenças entre as religiões. Mas até aí a coisa não é tão grave. O mais grave vem em seguida, que é quando ele diz os antagonismos que são alimentados por elas. Aí é grave. Né? Os antagonismos, inclusive, entre os adeptos, ou dos adeptos em relação a outras pessoas. Isso é mais grave ainda. Ele diz ainda para nós a ideia que as religiões possuem de que elas têm a exclusiva verdade.
ou seja, né, cada uma é a dona da verdade absoluta. E quando buscam a unidade, que é o que está escrito no texto, sempre pensam que vão tirar proveito para elas, especificamente, e não há espírito de concessão, não há nenhum tipo de concessão, ou seja, vamos discutir para ver, não, aqui é a minha verdade, unidade, mas sob a bandeira única daquela religião que quer se colocar, vamos dizer assim, né, como a proprietária exclusiva da verdade. No próprio texto, ele já no final do texto, ele vai trazer uma outra dificuldade com a qual ele, inclusive, culminará a sua redação em torno da temática, quando ele vai dizer que um dos maiores prejuízos em relação a essa dificuldade, né, de realmente juntar, ou que nós encontremos um ponto comum, é a chamada visão particular de Deus. Cada um, então, teria uma visão particular de Deus e, consequentemente, também uma visão dos atributos e tudo aquilo que se desdobra de uma visão específica sobre Deus. A depender, obviamente, da ideia que eu tenha sobre Deus, a minha relação com Ele, a minha relação comigo, a minha relação com a natureza, a minha relação com o próximo, tudo isso terá uma consequência a partir dessa ideia, vamos dizer assim, matriz, que é exatamente qual é a compreensão que eu tenho de Deus. E aí a gente lembra, se a gente tem uma visão, por exemplo, do Deus vingativo, a gente vai viver uma situação cada vez mais difícil. Um Deus que privilegia, um Deus que de repente tem uma distração no seu game, né, no seu game divino, que é brincar com a gente, né? Tem gente até que diz assim, Senhor, está de brincadeira. Inclusive tem esse papo assim bastante natural com o divino, né? Tem uns que acham que Deus persegue, e persegue de uma maneira cruel, perseguição implacável. Tem uns que acham que ele é vingador, tem outros que acham que ele criou a humanidade, mas aí escolheu um grupinho que é dele, que ele gosta e que ele alimenta, tudo de bom, e tem raiva do outro, que ele mesmo criou também, mas ele tem raiva do outro. Ou seja, um Deus meio mal-humorado, passional, bipolar, enfim, com qualquer uma das características das nossas doenças mentais, porque nós sempre projetamos também de conformidade com as nossas próprias dificuldades. E aí, eu estava brincando com o Álvaro, dizendo, eu vou pedir assim, perdão a Kardec, porque eu tenho muito medo da gente fazer certas afirmativas, mas vocês vão me compreender. Eu vou acrescentar a essa confusão que ele mostrou, né? Eu vou acrescentar uma coisa mais complicada. Perdoe-me, Kardec, que é a vinculação das religiões, institucionalmente falando, e suas ligações com os interesses materiais, políticos e econômicos. Como se não bastasse tudo que ele colocou, a gente ainda tem a problemática, né, de que essas religiões, elas estão inseridas num tempo, ou seja, numa história, e numa geografia, ou seja, numa cultura determinada. E tudo isso é marcado pelos interesses pessoais de grupos, de minorias, enfim, toda essa questão da contextualização onde essas religiões, elas vão se apresentando e elas vão desenvolvendo as suas atividades. Então, eu pedi perdão a Kardec, mas não podia deixar de colocar isso daí. Muito bem. Agora, né, a pergunta que não quer calar. Tudo bem, as dificuldades estão aí, mas Kardec aponta, mas Jesus disse que um dia a gente vai ser um rebanho, e um pastor, e agora? A pergunta agora é, qual é o caminho? Kardec, na sua lucidez extraordinária, vai primeiramente nos dizer, está na força das coisas. Eu comentava com meu esposo, exatamente, pois é, quem imaginava no século XVI, que é o século da Reforma Protestante, e nas primeiras décadas do século XVII, que um dia a gente pudesse ter, por exemplo, católicos e protestantes realizando alguma coisa em conjunto? Quem imaginaria? Ninguém imaginaria. Quem viveu a noite de São Bartolomeu? Quem imaginaria? Não é? Quando nós hoje temos, inclusive, conselhos de igrejas que integram companheiros de denominações diferentes. Então, a gente tem uma dificuldade de ver o futuro, mas se a gente olha o passado, e essa é uma das características da história, é nos ajudar a entender o presente olhando o passado. Então, quem veria alguma possibilidade de diálogo mínimo entre católicos e protestantes em
nesses séculos, em especial o século XVI, que é o século da Reforma, e início do século XVII. Quando hoje você acompanha, por exemplo, algumas ainda atitudes estranhíssimas, na Irlanda, por exemplo, em que, alguns anos atrás, início das aulas, igrejas católicas, aí os senhores, o povo adulto, viu, ia para a porta das escolas para apedrejar as crianças evangélicas. Aí os outros não tiveram outra atitude, foram para a porta da igreja e apedrejaram também as crianças. Então a criança, isso não faz mais do que uns 10 anos não, viu? É recente. E o que é que acontece? As próprias crianças já crescem no clima de ódio. Eu não estou nem falando extra-cristianismo, estou falando entre nós, os chamados cristãos. E sem esquecer, o nosso Brasil velho, né, está aí nas lutas, e recentemente, talvez de uns 5 anos para cá, tivemos notícias, muitos têm notícia, de determinadas atitudes de irmãos que se dizem cristãos em relação às casas espíritas e também aos nossos irmãos, né, da Umbanda. Então, por exemplo, destruição dos pelões. Há um tempo em São Paulo, não sei se o Álvaro soube, uns jovens de determinada denominação dita cristã decidiram fazer bomba caseira e jogaram numa creche espírita, estava lá bem grande na creche espírita, eles decidiram jogar uma bomba. Só que os espíritos souberam antes e, obviamente, tiraram as crianças, e aí as crianças foram dar um passeio de última hora, ninguém entendeu por quê, e aí, então, a bomba não houve o efeito esperado por eles, não é verdade? Nós já tivemos, muitas e muitas vezes, contato com companheiros, irmãos nossos, que eles disseram, olha, a gente tem sofrido essa ou aquela perseguição, ainda hoje, em pleno 3º milênio. Então, o que ocorre é exatamente que a gente não consegue ver. Talvez aquilo que a gente diga aqui, alguém dizer, não, isso foi um devaneio do nosso querido codificador. É porque a gente não está vendo, porque a gente está impregnado historicamente, culturalmente, por essas dificuldades, por essas limitações. Mas Kardec vai nos dizer outras coisas que vamos dizer assim, né, outros fatores que vão ocorrer e vão alimentar a nossa esperança de que um dia nós de fato tenhamos um só rebanho, um só pastor. Ele vai começar lembrando que naturalmente existe uma queda de barreiras entre os povos. Nós sabemos da existência de muitas e muitas ONGs, está aqui, a nossa foi lembrada aqui, Fraternidade Sem Fronteiras, né? Então, quantos e quantos companheiros não estão no mundo inteiro lutando para favorecer a aproximação de culturas diferentes? Nós temos ONGs, inclusive, na área do trabalho com juventudes, oportunizando o encontro de jovens, né, em diversas regiões do mundo, para o quê? Para que haja uma quebra, vamos dizer assim, dos nossos preconceitos e da nossa intolerância. Kardec já viu isso. A assimilação dos costumes, dos usos e das próprias linguagens, ou seja, o mundo vai virando uma aldeia global mesmo, né? Eu estava, por acaso, lá num encontro, um congresso espírita internacional, em Paris, lá fomos nós, e você sabe, a gente faz o congresso, mas faz também o Espiritur, vocês conhecem, né? Então, dentro do Espiritur, lá estávamos nós passeando no Boulevard Saint-Germain. Eu levei um susto e a criatura também, não é que eu vi uma criatura lá do Candelária, em plena avenida, ela olhou para mim, eu olhei para ela, ai meu Deus do céu, sabe? A gente levou um susto. Imagina, um mundinho pequenininho de meu Deus, não é verdade? Então, a gente se assusta, mas é isso mesmo. Nós, as nossas fronteiras, em especial espaciais de comunicação, estão sendo cada vez mais reduzidas. E nós não podemos esperar um mundo de regeneração se a gente não tiver, de fato, né, todas essas possibilidades. Vamos lá, nos diz Kardec ainda. Haverá, claro que está havendo, o desenvolvimento da razão humana, e esse desenvolvimento no caminho de simplesmente avançar do que diz respeito às dissidências. Ou seja, há uma tendência natural, e está lá no Livro dos Espíritos, parte 3ª, o progresso intelectual se faz sempre. Então, esse progresso intelectual vai como que preparar também uma base importante. Ele vai situar como um ponto importante o avanço da ciência, e em especial a ciência que será capaz de demonstrar, esse é um problema, está aí inclusive as brigas, né, que na área educacional pipocam, que é uma beleza, em relação, por exemplo, às teorias evolucionistas, criacionistas, mas a confusão está posta aí. Mas o que ocorre é que o avanço da ciência, ele vai ocorrer, não tem como, e a
própria ciência estará evidenciando tanto os erros, né, que durante séculos, milênios, já podemos dizer, foram perpetrados pelas religiões, como também estará, de alguma forma, valorizando, estará apoiando algumas das ideias consideradas novas e revolucionárias. Um dia estava aqui na Paraíba, com uma evangelizanda nossa, conversando no interior, e aí, Cajazeiras, e aí ela mostrou para mim, me chama de tia até hoje. Tia, olha aqui, um livrão desse tamanho, dessa grossura, de especialização em fisioterapia. Aí estava lá não sei quantos relatos, aí no meio estava lá o relato, a influência positiva do passe na recuperação dos doentes. Um livro científico. Então, nós vamos caminhando também para esse tipo, né, de progresso, que será então o que? A constatação, será então o que? A verificação positiva de muitas das ideias que estão postas aí, muitas alternativas que estão sendo colocadas no próprio campo também da religiosidade. Hoje, por exemplo, se fala bastante na área da psiquiatria, de estudiosos do comportamento humano, sobre a importância do sentimento de gratidão, que é denominado, inclusive, a emoção preventiva, com livros publicados. Eu já vi que no próximo congresso estará o nosso querido Leonardo Machado participando aqui, ele que tem um livro, nosso pernambucano querido, que estará. A gente tem um livro, 2 livros, aliás, um sobre a vida saudável, saúde mental, vinculada à área da saúde mental, e sobre a gratidão como uma emoção realmente preventiva. E aí, o que é que nos diz Kardec? Essas religiões vivenciarão também a chamada demolição daquilo que é obra do homem. Porque isso ocorre desde que o mundo existe e que a criatura humana está vivenciando a experiência do transcendental. Então, a experiência do transcendental não é tão transcendental, muitas vezes é colocada ali, misturada com o que? Os interesses, não apenas pelas teocracias, mas todo e qualquer processo em que o humano vai se colocando como detentor da verdade, em que o humano vai usando o espiritual, o transcendental, a serviço dos seus interesses próprios. Então, nos diz Allan Kardec, nesse brilhante e sintético texto, quais seriam as consequências desses fatores? Ele vai dizer, primeiro, o afastamento dos acessórios. As religiões que foram ao longo dos séculos, se adornando, então esses acessórios vão perdendo como um valor. Aquilo vai deixando de ter o significado que tinha anteriormente, porque é destituído, muitas vezes, esse acessório de qualquer ideia real, sob o ponto de vista de uma compreensão plausível daquilo que está sendo colocado. As religiões, diz Kardec, se encontrarão num terreno neutro, comum. Isso nos faz lembrar o grande teólogo católico, mas um grande teólogo, Hans Kuhn, que nos diz: não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. Ou elas se encontram num terreno comum, porque há muito mais denominadores comuns do que divergências. Então, as religiões voltadas de fato para a espiritualidade, para o cultivo do amor, da fraternidade, elas têm muito mais em comum do que nós podemos imaginar. E nos diz Kardec, o princípio, então, da imutabilidade de algumas religiões, isso vai ser cruel, porque aquelas que não aderirem ao que ele chama desenvolvimento da sociedade, o que é que vai ocorrer? O culto continua atrasado e a sociedade avançando. E data vem a Kardec mais uma vez, e o materialismo se multiplicando, e a descrença também. Mas ele coloca de modo bem claro: o que vai ocorrer é que em determinado momento, ou se acompanha de fato o desenvolvimento das ideias, ou então muita coisa ficará realmente para trás. E aí é só uma visitinha em alguns lugares do mundo, e a gente vai ver já hoje as dificuldades profundas de algumas religiões se manterem. É muito visível quando a gente pesquisa a respeito do assunto. O que é que vai ocorrer? Nos diz Kardec, vai ocorrer a quebra da unidade. Mas não pense que Kardec foi suficientemente romântico para achar que essas mudanças das religiões será uma mudança coletiva. Ele diz que não, as iniciativas serão individuais. Ou seja, vão surgir os rebeldes. Os rebeldes.
né? Aqueles que não aceitarão a imutabilidade, aqueles que não mais aceitarão aquela coisa posta, definida, né? Imutável, que não se transforma. Então ele diz, e vai perguntar exatamente sobre isso. O que é que vai ocorrer? É que essas pessoas que de repente não estarão mais, vamos dizer assim, desejosas de permanecerem, ou elas vão romper, ou elas vão lançar novas ideias. É só, mais uma vez, um pequeno olhar, né, sobre todas as religiões tradicionais, e nós veremos que isso acontece. Nós nos preservamos em citar exemplos para evitar qualquer tipo de constrangimento. Vamos lá. Ele chega finalmente à ideia do que deve ser essa crença comum. É já a culminância do texto. E ele vai dizer para nós, primeiramente, ele vai situar 8 características daquilo que ele chama a crença que deveria ou que deverá unificar as criaturas. Então ele começa dizendo o seguinte: a melhor crença é a que melhor satisfaça a razão e as melhores e legítimas aspirações do coração e do espírito. Segunda característica, que não seja desmentida pela ciência. Terceira característica, que não for exclusivista e intolerante. Opa, o negócio está começando a funilar, né? Quarto, que for emancipadora da inteligência. Quinto, que só admita a fé raciocinada. Sexto, que tenha um código de moral lógico e puro. Sétimo, que seja mais harmoniosa com as necessidades sociais. Oitavo, que seja mais apropriada a fundar na terra o reinado do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. Eu tenho certeza, não sou médium, né, ostensiva, mas eu tenho certeza que vocês estão pensando assim: nossa, essas características parecem tanto com o que mesmo? Com o... Chega, eu estou procurando aqui. Parece o quê? Fé raciocinada, caridade. Está parecendo com o quê? O espiritismo, não é isso? Então todo mundo aqui pensou logo: será que Kardec não deu uma soprada? Puxou no popular a sardinha? Para onde? Onde foi que ele puxou a sardinha? Será que não é isso que ele quis dizer? Que é o espiritismo que será essa crença universal? Mas ele faz esta pergunta em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, da Lei do Progresso, questão 798. Já estava posta a pergunta. A pergunta é: o espiritismo será para todos ou permanecerá como privilégio de algumas pessoas? Olha, a resposta na linguagem nordestina é um cascudo na cabeça do codificador. É um cascudo. Acho que ele fez assim. O que é que o Espírito de Verdade respondeu? Certamente ele, o Espiritismo, se tornará uma convicção íntima. Começou, né? Uma convicção íntima. Né? Mas, se é uma convicção íntima, o que é que vai acontecer? Né? Então, vamos lá para entender o que é que o Espírito de Verdade vai nos colocar. Marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na ordem natural das coisas, na natureza, e é chegado o tempo de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Pronto, está lá. Lá vem, continua. Entretanto, haverá grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção. Porque não podemos desconhecer que há pessoas interessadas em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por interesses materiais. Mas os opositores, ao se encontrarem cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Tome! Foi um cascudo na cabeça do codificador, né? E aí Kardec vai comentar, pós-cascudo, ele vai comentar: as ideias somente se transformam ao longo do tempo e não subitamente.
de geração a geração, vão se enfraquecendo e acabam por desaparecer pouco a pouco, junto com os seus seguidores, substituídos por outros indivíduos inspirados por novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Observai o paganismo. Não há ninguém que atualmente aceite suas ideias religiosas. Entretanto, muitos séculos após o surgimento do cristianismo, ainda há traços do paganismo que somente a completa renovação das raças pode apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que apenas o tempo destruirá. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre os caminhos e está nele apoiado. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem que edificar. É um comentário brilhante também, não é? Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, nosso tempo é bem curtinho, a gente tem que ser bem disciplinado, porque eu quero ouvir meu querido Álvaro aí, com a sua experiência de Velho Testamento. Nós não podemos ter uma atitude meramente romântica de acreditar que vai acontecer rapidinho, que vai acontecer logo, que esse processo é um processo para meu filho, minha neta, minha bisneta, não sei. Mas o que nós sabemos é que há muito mais avanço do que a gente possa imaginar. As ideias aí estão. Quando a gente tem a capacidade de ter um olhar menos pessimista, porque nós vivemos sendo alimentados para uma atitude, uma visão pessimista, nós podemos dizer, não, acho que aqui vai demorar demais. Vai demorar, claro que vai demorar, mas lembremos o seguinte, há o Cronos e há o Kairos, ou seja, há o Cronos dos homens e o Kairos de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos, aí sim, a preocupação de entender qual é o nosso papel enquanto espíritas e enquanto movimento espírita. Enquanto o movimento espírita não entender a sua função de cristianismo redivivo, enquanto os espíritas não se entenderem em relação ao tripé indicado por Allan Kardec, de unidade doutrinária, união entre os espíritas e organização do movimento, nós estaremos simplesmente relegando esse tesouro e esse patrimônio extraordinário, como nos situa Emmanuel, que é o conjunto das ideias, dos conceitos que o Espiritismo nos apresenta. Então, não tenhamos dúvida alguma, acontecerá sim, quando não sabemos. O processo está num tempo que é de Deus, e que, sem dúvida alguma, quando nos debruçamos no capítulo 18 agora, da Gênese, e de modo especial sobre a nova geração, ou a geração nova, nós teremos a certeza de que esse processo ele já ocorre entre nós. Nós já temos entre nós aqueles que estão vindo, como os antigos exilados de capela, mas não com aquela condição, outra condição, com a condição superior, no sentido da sua espiritualidade, da sua inteligência precoce, da sua compreensão acerca de Deus e do seu desejo de fomentar as grandes mudanças que ocorrerão em nosso planeta. E ontem, por ocasião da abertura do NGESP lá em Guarabira, o tema foi exatamente sobre a regeneração, e nós dizíamos aos participantes, em sua maioria bem jovens, quem quer participar da era de regeneração? Todo mundo tímido, E eu disse, vou provar para vocês que todos nós estamos nessa era, todos fazemos parte da geração nova. Foi muito interessante, porque quando eu fiz uma pergunta para todo mundo levantar a mão, quem acha que faz parte da geração nova, teve um que não levantou a mão. E, logicamente, eu disse assim, eu combinei com ele para dizer qual é o terceiro grupo. Claro que não foi, tá? Mas, primeiro grupo, diz Allan Kardec, na geração nova, os que virão já com o progresso feito para fomentar, para ajudar a nossa própria evolução. Segundo grupo, nós somos o segundo grupo, é o grupo dos que querem renovar as suas disposições interiores. Esse é o grupo, as suas disposições morais. Segundo grupo somos nós. Aí eu disse, o terceiro grupo, que foi um amigo que eu combinei com ele, que ele não levantava a mão, que não acho que ele ficou meio assim. É o do grupo que basta afastar as chamadas mais influências
e receberem a ação dos espíritos benévolos, reencarnarão e farão parte do segundo grupo. Aí todo mundo ficou feliz, né? E a gente conseguiu encerrar o encontro, que é o que nós esperamos encerrar essa fala nesse momento, dizendo: não percamos a fé. O pastor continua atento. Mesmo que nós sejamos as ovelhas rebeldes, mesmo que sejamos as ovelhas mal ouvidas, ainda assim, o Senhor, diz o Salmo, é o meu pastor e... Não, segundo a tradução de Severino, não é não. E Ele não me faltará. Porque o nada foi para quem quer, né? Para quem busca, certo? Então, concorda? Sim, né? Ainda bem. Então, né? Ele não nos faltará. Então, quando estivermos nos nossos momentos de dúvida, de angústia, diante desse mundo, meu Deus, acompanhando as notícias, vendo as brigas nacionais e internacionais, acompanhando problemas de dissidência, inclusive entre nós, possamos repetir: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Que Jesus nos abençoe. Vejam bem, vinde a mim, Álvaro Mordecai. Acertei? Acertou. Eita, eu treinei ali, não sei quantas vezes para não dizer errado. Meu bichinho, certo? Você está, seja bem-vindo. Você me botou num rabo de foguete, mas eu lhe perdoo. Olá, gente, boa tarde. Falar depois de Sandra, com tanta simpatia e com tanto conhecimento. Se eu soubesse, eu tinha falado antes. Então, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui ao lado da senhora, estar com todos vocês. Agradeço a coordenação do MIEP por esse convite. E como a dona Sandra já fez o caminho à frente, então eu vou retomar para trás. Vamos voltar um pouquinho no princípio, baseado no conhecimento de Emmanuel no livro O Consolador. Quando Emmanuel é questionado sobre os profetas, ele diz que os profetas eram inspirados pelo próprio Cristo. E assim a gente reflete um pouquinho, e o próprio Emmanuel nos diz que Sócrates, por exemplo, foi um profeta, Confúcio, mas que para compreendermos a evolução do pensamento religioso da humanidade, é necessário recorrer aos profetas do Velho Testamento. Então, por que é que João, o evangelista, fala de ovelhas, de pastor? Então vamos recordar um pouquinho, ou aprender um pouquinho, quem foi o primeiro, ou um dos primeiros grandes pastores. A primeira figura bíblica é Jacó. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, o primeiro dos judeus. Ele foi pastor de ovelhas. Nós temos outro grande pastor de ovelhas, que muitos de nós não sabemos, que é Moisés. Moisés foi pastor de ovelhas em Midian. Quando Moisés começa a defender o povo judeu da agressividade, da escravidão do Egito, do faraó, ele então necessita fugir. Ele foge para a terra de Midian, e em Midian ele se torna pastor das ovelhas de Itró, seu sogro. Ele se casa com Tsipora e vai pastorear as ovelhas dele. Ele sobe um dia pastoreando as ovelhas até um monte, que acreditamos que seja o Monte Sinai, e ele vê a revelação divina, ele vê Deus na sarça ardente. Mas nós temos outro grande pastor, que dona Sandra recorreu a ele aqui, ao final, Davi. Davi, ele foi um grande pastor de ovelhas, e quando ele foi ungido rei, ele retornou aos campos para ser pastor de ovelhas, para continuar no dever do pastoreio. E Davi, ele nos traz o Salmo 23, que eu estava na dúvida se eu falava ele em hebraico ou não, e quando dona Sandra falou que
estremeceu quando ouviu a música Yerushalayim Shel Zahav. Então eu vou cantar ele em hebraico. E quando eu morava em Israel, quando eu frequentava ainda as sinagogas, eu me recordo que ao Shabbatot, sábado, nós nos reuníamos na Seudah Shlishit, na terceira refeição, e era um dos momentos que eu mais aguardava, porque falar racionalmente não é simples, mas é possível a todos. Mas a música, ela toca os corações. E eu esperava o momento em que o rabino, nós em torno da mesa, cantávamos esse salmo, e ele mexe, acredito, com o meu coração e com o coração de muitos de nós, já que tantos de nós estivemos encarnados na primeira revelação. Então eu vou pedir para aquele que quiser fechar os olhos, e uma boa viagem. Perdão, porque eu não sei cantar. Ouçam meu coração. Mizmor le David, Adonai roi lo echsar, Bihinois deshe yarbitzeini, Al mei menuchot yenachaleni. Nafshi yosheve yamcheni, veyemagele tzedek lemam shemo, gam ki ele begetz hamalvet lo hirara, כי אתה עמדי, שיפתך ומשבתך, שיפתך ומשבתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישמת ושמם ראשי, כוסי רוויי, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, וישבתי בבית אדוני לאורך ימים. Um salmo de Davi. Deus é meu pastor, nada me faltará. Em Campinas, luxuriantes, Ele me deposita, Ele me conduz ao lado de águas tranquilas, Ele restaura a minha alma, Ele me conduz na retidão, em consideração ao seu nome, e mesmo que eu caminhe no vale obscurecido pela morte, não temerei nenhum mal, pois Ele está comigo. Teu bastão e teu cajado me confortarão. Tu prepararás uma mesa em plena vista dos meus atormentadores. Tu ungiste a minha cabeça com óleo, minha taça transborda. Que apenas bondade e benevolência persigam todos os dias a minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para passar os tempos. Nós encontramos passagens e previsões, profecias em diversos profetas, entre eles o profeta Jeremias, que ele assim nos diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e levantarei sobre elas pastos e pastores para que elas sejam apacentadas. Nunca mais temerão, não se assombrarão, e nenhuma delas faltará ao Senhor. O profeta Ezequiel também nos traz: as minhas ovelhas andaram desgarradas, elas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas e quem as procurasse. O profeta Ezequiel continua:
As minhas ovelhas foram entregues à rapina por falta de pastores. Os pastores têm apacentado apenas a si mesmos. Ezequiel continua que na busca desse rebanho será enviado um único pastor. E ele então nos diz: um só pastor ele apacentará, e esse será o meu servo, o filho de Davi. Ele será príncipe ao meio delas. Essas são algumas passagens que nós encontramos no Velho Testamento. Então nós compreendemos que se nós almejarmos compreender, assistir um filme, a melhor forma é vê-lo do começo. Pois se chegarmos aos 15 minutos finais e querermos compreender qual é o sentimento de quando Jesus contou a parábola do bom pastor, o próprio evangelista, ele nos diz, Lucas, ele nos diz que quando Jesus vai contar a parábola do bom pastor, ele conta a parábola a fariseus e escribas. Mas por que essa redundância? Se os escribas, na sua maior parte, eram fariseus. O que ele quer nos dizer? Ele nos dá essa dica. Ele nos diz que há, dentro dessa parábola, elementos que são ditos aos fariseus. Se nos recordarmos aos escribas, qual é a diferença dos escribas e dos fariseus? Os fariseus aparentavam religiosidade, mas assim não possuíam em seus corações. Mas e os escribas? Os escribas não. Esses eram grandes mestres da Torá. Eles eram grandes estudiosos. Esses poderiam ter os seus corações vazios, mas os seus intelectos eram repletos de conhecimento da primeira revelação. Para se tornar um escriba, até hoje uma profissão vigente no povo judeu, é necessário passar por diversas provas extremamente dificultosas. Então, para nos recordarmos, Jesus é criticado por eles por se sentar junto a pecadores, junto a por exemplo, Levi, o publicano, Zaqueu, o publicano, Maria de Madalena. Mas quando eles dizem, eles referem a Jesus, este senta na mesma mesa, ele come com eles. Quando é dito ele come, significa, hoje mesmo nós estávamos almoçando e eu pedi o suco de um amigo e eu falei para ele, olha, isso é o significado do Evangelho, de colocar a mão no mesmo prato. Nossa intimidade é tão grande que eu fiquei assim, à vontade de pegar o copo dele. Então o que está sendo dito? Que Jesus estaria não apenas sentado com eles, mas compactuando com eles. E Jesus narra então essa parábola. Todos se lembram da parábola? Jesus diz, um pastor possuindo 100 ovelhas, se uma delas foge, ele não deixaria as 99 para ir no deserto buscá-la? E quando ele busca, ele coloca ela em seus ombros e retorna para a sua casa, e lá ele é recebido em festa. Certo? Nós encontramos nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas a próxima parábola, a parábola da dracma perdida. Uma mulher perde uma dracma, uma moeda de 4,3 gramas de prata, que corresponde ao exato peso de uma ovelha, segundo o Talmud, naqueles dias, e ela, possuindo 10, sai com a luz do candeeiro para procurar em sua casa. Quando acha, todos ficam felizes e festejam com ela. Logo após, nós encontramos a parábola do filho pródigo. Todas as três no mesmo capítulo, com ligações entre elas. Um pai, ele tem um filho rebelde. Esse filho rebelde pede o seu quinhão, pede a parte de sua herança, e então foge de casa, sai de sua casa, gasta de maneira não inteligente e não moral,
assim, essa parte do seu dinheiro, de sua herança, mas ele se arrepende. Quando ele retorna à sua casa, ele é recebido e o pai, mais uma vez, sacrifica uma ovelha em felicidade, em razão da grande felicidade que ele encontra ao ver o seu filho retornar à sua casa. Mas aquele pai tinha outro filho. Esse outro filho, ele permaneceu em casa, aparentemente cumprindo os deveres para com Deus, mas nós recorremos aqui à inveja, pois ele fala: mas eu que permaneci em casa, eu que aqui fiquei, a mim você nunca matou uma ovelha, pai? Então, está um pouco difícil. A gente consegue agora fazer a principal função do Evangelho, que é trazer isso para as nossas vidas? Então, Jesus se intitulou o Messias, o bom pastor. E quando nós recorremos à figura do bom pastor, no cristianismo primitivo, nós recorremos à principal ou uma das principais representações do Cristo. Existe uma cidade na atual Síria que se chama Dura Europos. Essa cidade permaneceu coberta pela areia do deserto por muitos séculos, e ela foi encontrada não recentemente, há não muito tempo atrás. Como ela permaneceu encoberta, os seus afrescos, em uma das principais ou uma das mais antigas, entre aspas, igrejas, centro de reunião dos cristãos do mundo, em Dura Europos, nessa cidade. Quando ela foi descoberta, as areias saíram, estava totalmente preservada as pinturas. E lá nós encontramos um afresco pintado com um pastor, e ele tem uma ovelha do tamanho de um boi, e ele sorri. Em Cesareia, igualmente, em Israel, encontra-se em exposição no Museu Rockefeller, em Jerusalém, uma pequena tábua de argila, onde existe a representação de um pastor que sorri com uma ovelha gigantesca. O símbolo da cruz, ele só foi adotado pelos cristãos a partir do ano 380, quando Constantino aboliu a morte por crucificação. Dessa forma, alguns daqueles cristãos passaram então a adotar. A figura do bom pastor é a doçura, a coragem, o amor, o cuidado e uma série de abstrações que conseguimos fazer dessa imagem. Pois não importa o tamanho da ovelha, o pastor, nas representações, encontra-se sorrindo. E é interessante, então, que se nós devemos trazer isso aos nossos dias, à nossa vida, o bom pastor nós compreendemos, esse é Jesus. A ovelha, se era Maria de Madalena, Zaqueu, Mateus, que era Levi, o publicano, é aquele que verdadeiramente se arrependeu. Mas se eu ainda não estou verdadeiramente pleno no servir a Deus e com a minha consciência para com as leis divinas, será que eu sou essa ovelha perdida? O bom pastor, a não ser que eu tivesse com um problema grave psiquiátrico, eu sei que eu não sou. Então eu seria talvez uma das 99 ovelhas. Mas o que representam as 99 ovelhas? Essas são aqueles, os fariseus, os escribas, que possuíam o conhecimento, mas tinham seus corações vazios. Quando saía-se antigamente para pastorear na terra de Israel, saíam-se geralmente em 3 pastores, um ao lado direito, um ao lado esquerdo, outro atrás. Se uma ovelha se perdesse, ele deveria encontrar o deserto, ele deveria enfrentar o deserto. O deserto possui animais selvagens. O deserto de Israel não é dunas
não são dunas de areia. Então, deveria ser o pastor mais experiente. Mas, se nos recordarmos, não foi dito que o bom pastor retorna às ovelhas, ele retorna à sua casa. E em todas as ocasiões, quando existe arrependimento verdadeiro, existe festa. Quando existe o arrependimento verdadeiro, significa que Jesus vai caminhar por mim. Eu andarei nos seus passos. A ovelha se encontra aos ombros do bom pastor, e não caminhando pelas suas vontades. Existe um anulamento completo de suas paixões, para que a partir daquele instante, eu possa, então, decretar o roteiro da minha vida, como o Evangelho do Cristo. Essa é a parábola do bom pastor. E o arrependimento, a hipocrisia, do filho que permanece em casa, que é aquele que em comparação está com as 99 ovelhas, demonstra que aqueles realmente eram os fariseus. Mas então, Emmanuel, quando ele nos diz sobre o arrependimento, porque todos nós, acredito, com exceção dos espíritos puros aqui presentes, somos talvez até grandes devedores para com as leis divinas. Quando então eu me encontro com medo, deserto, segundo Joana de Ângeles, solidão introspectiva. Quando eu me encontro sozinho, naquele momento da minha vida onde eu já tive tantas dores, que então eu decido falar, agora é o Cristo que caminha por mim. Como é que eu escolho? Qual é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro, segundo Emmanuel, é o arrependimento de obras vivas. Comparado a um navio que se encontra completamente equipado, mas do porto ele não zarpa, pois ele tem medo. Esse é o arrependimento prendido à culpa. O arrependimento de Paulo de Tarso foi: Senhor, o que queres que eu faça? Agora são seus passos, são suas sandálias que estarão em meus pés. Emmanuel diz que aquele que adentra a um templo religioso e dobra os seus joelhos, encontra seu coração arrependido, mas parte pelo umbral, pelo portal, sem se encaminhar para as obras verdadeiras, esse não encontrou o arrependimento real. O arrependimento verdadeiro, para que nós possamos reconhecer um só pastor, significa que os nossos corações precisam anular as nossas paixões, para que nós possamos apenas ser servos. E o que é dito é claro a todos nós: fraternidade, amor. O sentimento mais puro que pode existir para todos nós. Quanto tempo será que eu tenho? Até que horas nós vamos? 5 minutos. O sentimento mais nobre que podemos ter para descobrir as verdadeiras raízes e o motivo pelo qual o Espiritismo se instituiu no planeta Terra é que façamos do mundo, de nossas mãos, porque somos nós, como nos disse Dona Sandra, aqueles chamados para sermos os trabalhadores da última hora. Somos nós a quem Jesus recorre para que possamos nos arrepender, para que nós possamos caminhar nos seus passos, exemplificar o seu Evangelho, estender a mão com um prato de comida, sem barreiras geográficas, sem nenhum tipo de sentimento de superioridade, mas sabendo que o mesmo Deus que habita em mim, habita em meu irmão, estendendo com um prato de comida. Mas para aquele que tenha fome, que possamos nós estender igualmente um prato de alimento ao espírito, um consolo, um agasalho para aquele que padece no frio
da noite, mas o agasalho também para os seus espíritos. Que nós possamos estender as mãos para aqueles que conhecemos dentro do nosso lar, pelos infortúnios ocultos, que possamos estender as nossas mãos para aqueles que talvez na África, na China, na Índia, no Sudão, onde quer que seja, aqui em Campina Grande, com amor sem dimensão, que possamos nós estendermos as mãos para fazer do mundo o verdadeiro sentido do qual irá unificar o amor verdadeiro, fazer do mundo uma fraternidade sem fronteiras. Então eu vou passar para a senhora fazer a última consideração. Que bom ouvir, né, nosso querido Álvaro evocando Lucas, esse tic-teco ainda estão 15, as 3 parábolas, que inclusive elas são interligadas por uma colocação magistral de Jesus. Há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os estudiosos também da área da educação consideramos que Jesus utiliza 3 linguagens diferentes para públicos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, nos falando sobre essa necessidade de uma atitude positiva de arrependimento, né? E como isso alegra o Senhor. Quero dizer que, de fato, eu fui até Israel quando você cantou. Vocês foram? Foram ou não foram? Não, eu também fui, né? Então, é muito bom ouvir a voz jovem, ouvir esse viés interpretativo, e acredito que o mais importante de toda essa mensagem, tanto é que o nosso querido Álvaro colocou, evocando passagens do Evangelho, como as figuras, né, dos grandes pastores. Eu aqui lembrava-me, quando você lembrou aqui para todos nós, as figuras de Jacó como pastor, de Moisés como pastor e de Davi como pastor, né? A beleza que representa a figura de Davi, em especial, quando ele se retira para o deserto, em razão da perseguição. Segundo eu li, não sei se é verdadeiro, quando ele escreve este salmo, ele escreve exatamente porque ele estava em um processo de perseguição. Por isso que ele diz que vai retornar à casa do Senhor, porque ele estava realmente no deserto. Então, acho que a mensagem que fica para nós, em especial com o tema central do nosso MIEP, é que nós não percamos de forma nenhuma a preocupação do estudo, da reflexão, da meditação em torno de Jesus como essência do Espiritismo, né? Nós encontramos no movimento espírita alguns companheiros que têm traumas de Jesus. Eles têm traumas, devem ter sido perseguidos, devem ter sido torturados, devem ter sido realmente, vamos dizer assim, devem ter sofrido muito por aqueles que usaram o nome do Senhor em vão, né? E atendendo aos seus interesses. Então, a nossa preocupação, em especial nesse momento aqui, um só rebanho, um só pastor, é de que possamos sair desse momento estimulados, primeiro, a não termos o espírito sectarista, de intolerância, porque é isso que nós mais consideramos complicado nos dias atuais. Esses extremismos, essas posturas que afastam os irmãos uns dos outros. Lembrando, só a título de curiosidade, ele vai me confirmar se ainda existe ou não, depois de umas confusões, quando muita gente fala na briga entre judeus e palestinos, eu que sou da área da educação, certa feita uma pesquisa que fizemos há um certo tempo atrás, né? Havia pelo menos 5 escolas ali exatamente nos limites entre a faixa de Gaza ali com a problemática de judeus e palestinos. 5 escolas que faziam educação com as duas tradições, as 2 línguas, mostrando que, enquanto há muita gente que divide, há os trabalhadores silenciosos que unem, aos trabalhadores anônimos que fazem aquilo que nós denominaríamos a costura de um amanhã mais radioso.
Você evocou Emmanuel, eu vou evocar também. Quando a gente se sentir diante, né, desses dias tumultuados, complicados, de tanta briga, de tantos antagonismos, Emmanuel nos diz com a sua sabedoria extraordinária: não há noite que faça com que não surja o alvorecer. Então vamos confiar no alvorecer, realizando o que pudermos realizar, procurando para isso não só divulgar o Espiritismo, que isso é uma beleza, claro, maravilhoso um encontro como este, como tantos outros, que ocorre nesse momento, inclusive, pelo Brasil inteiro, mas sem esquecer as sábias palavras do Espírito de Paulo, apóstolo dos gentios, quando diz aos coríntios, né? Todos somos cartas vivas do Cristo, né? Escrita não nas tábuas de pedra, mas nas fibras do coração. Então o Espiritismo será aquilo que dele nós fizermos enquanto espíritas. E quando, né, nós estivermos assim meio descrentes, meio para baixo, mais uma vez o Espírito Emmanuel vem em nosso socorro no livro Vinha de Luz, quando ele nos afirma, e gosto muito de ler essa mensagem, em especial em momentos difíceis que nós vislumbramos no nosso movimento espírita, quando Emmanuel nos diz: não há servidor do Cristo que possa carregar em si todo o drama da angústia. Nós não podemos ser trabalhadores angustiados, mas trabalhadores esperançosos, né? Então, tomara que esse encontro, esse MIEP, esses momentos, seja para todos nós aqui uma mensagem de esperança. Não nos esqueçamos, quando a briga estiver por aí pelo meio do mundo, quando os horrores estiverem por aí, a gente repete mentalmente, e essas palavras a gente vai repetir aqui: o Senhor é meu e Ele... Muito bem, meu filho, você está aí olhando para mim, pode vir.